Salve, salve, meu caro estudante! Eu sou Sérgio Rosa, seu professor de Linguagens e Códigos, preparando para a prova do Enem. E eu estou com você, focado no Enem. Olha, hoje nós estamos trazendo aqui um tema sobre gêneros textuais. Aí você fica me perguntando, como é que eu vou trabalhar isso? De que isso me serve na prova? Eu vou lhes contar. É um dos temas que a banca tem aproveitado com muita regularidade. Portanto, fica ligado nas dicas. Começar como? Amigos, crônica. De modo geral, muitas dessas provas se aproveitam de textos de crônica porque eles têm toda aquela fluidez da fala. Na realidade, autores que são cronistas têm como essência o texto jornalístico. Eles buscam a matéria-prima chamada fato. Então, a partir do texto jornalístico, há a possibilidade de você reinventar aquela situação do cotidiano de modo mais artístico, com um tom mais poético, com aquela elaboração mais lírica, chegando às raias do meditativo, do reflexivo. Então, você estaria, portanto, diante daquela crônica de caráter mais filosófico. Mas não esqueça, por exemplo, que um autor como Luiz Fernando Veríssimo costuma aproveitar as situações de sua vivência de dia a dia para trabalhar com humor, o sentido de humor, o humor risível, aquele humor com tratamento bastante leve, que vai exatamente buscar o leitor de um modo muito agradável, tratando exatamente com aquela linguagem mais coloquial, como se estivesse numa conversa ao pé do ouvido. Estamos falando, sobretudo, de crônica. E a distinção que existe entre crônica e conto é porque o conto tem aquela densidade maior, ele tem uma complexidade dramática, ele tem uma caracterização de fundo mais psicológico. Você tem que penetrar o conto, sabe? É como dizia exatamente Todorov, o conto ele tem a essencialidade. E ele dizia numa frase exatamente o seguinte: se aquela tal espingarda não vai fazer parte da ação, tira a espingarda do conto, tira a espingarda da sala. E assim a gente percebe a essencialidade da palavra bem medida dos contos. Mas olha bem, seguindo adiante, nesse tom de fazer oposições, como fizemos agora entre crônica e conto, eu chamo você para estudar o artigo de opinião e o editorial. No artigo de opinião e no editorial, há com certeza um tom opinativo dos tais redatores. A gente vai perceber que assunto do cotidiano está sendo tratado ali com aquela reflexão que se faz e como a sociedade o entende, de como a sociedade o avalia. Mas lá no artigo de opinião, como se fosse uma espécie de carta ao leitor, certo? Nós temos a pessoalidade mais bem marcada, a assinatura, o registro de intimidade do cara que escreve. No outro ponto, em oposição a isso, nós podemos chamar o editorial, que é a voz da empresa. É exatamente o momento em que o redator fala em nome da empresa, como eu mesmo adotei aqui. É como se fosse uma equipe de redatores falando em nome da empresa. Como o jornal, como a revista percebe aquilo. Essa é uma distinção muito bem marcada entre artigo de opinião e editorial. Quando se trata de charge e cartoon, lembrar o quê? A charge ela tem uma vinculação temporal. É o fato tratado por meio do tal desenho, a arte que se faz, muitas vezes sem tanta linguagem verbal, mas ela tem o objetivo de trabalhar aquele instante. Os instantâneos são essências das charges e você deve entender tudo a partir daquela situação que foi ali retratada. No cartoon, nós temos uma vinculação atemporal. Eu disse certa vez em sala de aula, e vou aqui, tornar essa ideia um tanto mais ampliada. Quando você pega aquela cena do capitalismo, em que o tal pescador, busca ali, lá de uma forma sofrida, de uma forma difícil, ele busca com sua varinha, buscando lá na ponta do anzol, ele busca o peixe no rio. E aí ele está com a cestinha ali, planejando exatamente levar para casa o sustento. Aí aparece, do outro lado do rio, com o seu fraque, com a sua cartola, o capitalista, que ao lançar a varinha, certo? Ele vai buscar o peixe lá na cesta do tal homem mais humilde, do tal homem mais desfavorecido. Gente, se isso é uma cena que pode se dar em território brasileiro, tendo desembarcado em Tóquio, por exemplo, a mesma cena, a mesma imagem pode estar apresentada ali com o termo em japonês
capitalismo. Mas se você desembarca em Berlim ou Munique, aquela situação vai estar apresentada com o termo escrito em alemão. E se você circula em quaisquer países, a imagem é a mesma. Essa situação, ela está muitas vezes retratada no cartoon. Ou como se diria, a ideia do Mr. Sam. Faça o que eu faço, mas não olhem exatamente o que é que eu estou fazendo. Façam o que eu mando, mas não olhem exatamente o que eu estou fazendo. Estas situações são retratadas nos cartoons, diferentemente da charge que tem um tom do instantâneo. E aí, gente, para encerrar o nosso bate-papo hoje, para que a gente tenha sucesso na próxima prova, não esqueça, resenha, Sérgio Rosa, resenha. Como é que eu entendo? Eu vou dizer-lhes que a resenha começa no resumo. A resenha começa naquela consideração de como se deram partes principais de um certo filme, de um certo livro, por exemplo. Quem são os personagens principais? Eu vou apresentar ali, a partir do resumo, considerações que podem ser juízos de verdade ou juízos de valor. Eu apresento, portanto, um tom opinativo para que a pessoa possa entender de um modo mais sintético como participar, como sabe, penetrar naquela obra. Então não esqueça disso. Vem participar conosco, vem ser focos, vem ter as melhores aulas, porque eu sou Sérgio Rosa e estou focado com você no Enem. Um abraço, tchau, tchau.